seja as teorias que vão ter um olhar muito pautado em ciclo de vida, que são os paradigmas das teorias clássicas, organicistas, do curso de vida, que são teorias que a gente chama de transição, elas já trazem um contexto, avançam um pouco, mas ainda tem um pouco a noção de estágios, etapas e metas a serem alcançadas, e o paradigma Lifespan, que é uma visão mais dialética, que inclusive pega alguns elementos anteriores, mas dá a isso uma nova significação, interpretação em termos de contextos, considerando inclusive experiências idiosincráticas de cada pessoa. Então a gente começa primeiro com o paradigma do ciclo de vida, as teorias clássicas associado a essa noção de ciclo de vida. É importante que a gente entenda que quando a gente fala de envelhecimento humano, nós sempre vamos interpretar essa vivência muito a partir de uma experiência individual, tá? Quando a gente lança aqui essas teorias, muitas dessas teorias foram construídas, pautadas em estudos clínicos, em estudos de biografias, em entrevistas, tá? Para tentar entender como as pessoas significavam, como interpretavam os eventos de vida, como se dava o ganho e o significado de experiências ao longo da vida. Mas se a gente considera esses marcos, né, esses paradigmas, partindo do ciclo de vida, a gente data aí do início do século XX, e muito do que se tem em termos de teoria para estudar o desenvolvimento humano, inicialmente foca e tem como ênfase a criança, a adolescência, no máximo ali chegando à vida adulta, tá? Sempre utilizando essa metáfora de crescimento, culminância e contração, ou seja, nasce, cresce e morre, digamos assim, mas aquele processo de ganho atinge um ápice e declina. Essa metáfora, sempre quando você escutar a expressão metáfora de crescimento, culminância e contração, é uma visão de desenvolvimento como se ela não fizesse uma curva, tá? E parte disso está muito ligada a uma influência aí do darwinismo, tá? Essa noção de processos adaptativos, e que parte muito de que a gente chama de um paradigma biológico do ciclo de vida, por isso que eu coloquei aqui essa borboleta, né? Que ela vai e passa até se transformar, passa por essa metamorfose, digamos assim, até se tornar a borboleta, tá? Então, aplica-se isso também para se entender o desenvolvimento humano, né? Assim como acontece com o desenvolvimento das espécies. Seja uma semente quando você coloca, até o desfecho final dessa planta, né? Dessa árvore, enfim, que você plantou essa semente. Contudo, com o desenvolvimento humano, por se tratar de pessoas, e essas pessoas, digamos assim, são ativas no seu processo de desenvolvimento, passa por um processo de ganhos, de perdas também, mas que são passíveis de significação, de reinvenção e de reelaboração. Essa última frase aqui que eu estou falando tem muito a ver com o paradigma Lifespan, tá? Mas, inicialmente, então, começa se focando muito o estudo de desenvolvimento na infância, né? Na adolescência, explicando essas etapas. Então, essa visão, essa metáfora do crescimento, culminância e contração, ela vai marcar muito algumas concepções ocidentais sobre desenvolvimento humano, e é importante que a gente entenda isso, tá? Então, dentro do paradigma de ciclo de vida, quando você escuta a expressão ciclo de vida, o desenvolvimento, então, ele é compreendido como uma sucessão de estágios, regulado por princípios intrínsecos de mudança. Cada estágio vai ter mudanças próprias, muito ligado também a um processo maturacional, que vai habilitando, seja cognitivamente, seja do ponto de vista do desenvolvimento, digamos assim, processos adaptativos, processos de descobrimento do mundo, seja a criança que vai crescendo, ela caminha, ela corre, depois ela, enfim, e aí vai, digamos assim, seguindo esse processo de desenvolvimento, né? Então, sempre como um processo ativo e tendo em vista uma meta, um alvo que vem superior, onde esse próxima etapa, ela depende de uma etapa anterior, tá? Então, os ganhos dessa etapa, elas serão importantes para a próxima etapa, e assim sucessivamente. Então, é bem a ideia de ciclo mesmo, tá? Então, uma primeira perspectiva, que é a teoria do desenvolvimento ao longo da vida, ela é baseada no ciclo de vida. Lembrando aqui que a gente ainda está um pouco antes da Segunda Guerra, né? A gente vai ter Primeira Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Porque a Segunda Guerra Mundial vai ser importante para se revisar algumas teorias sobre desenvolvimento humano, tá? Então, ela vai discorrer sobre alguns ciclos, e esses ciclos em razão de algumas faixas
etárias, né, de 0 a 15 anos, de 15 a 25, e ela vai caracterizar que para cada uma dessas etapas vão ter alguns processos envolvidos, tá? Inicialmente de um processo de dependência, tá? De 0 a 15 anos. Depois, de 15 a 25 anos, há uma certa tendência a atingir metas de vida, onde o sujeito se expanderia no seu desenvolvimento, tá? Com 25, 45 anos, aconteceria a culminância do desenvolvimento. De 45 a 65 anos, aconteceria conflitos entre essa expansão e contração, reavaliação de meta de vidas, enfim, revisão. E dos 65 anos mais haveria uma contração, focado muito mais no processo agora de internalização e metas a curto prazo. Perceba que a gente verifica muito claramente a metáfora, né, que eu tinha falado anterior, de crescimento, culminância e contração. Em 1964, né, essa pesquisa de Buller é replicada por Cooley, e observou, dentro dessa nova perspectiva, né, por isso que, de certa forma, continua sendo uma teoria que fala de um desenvolvimento ao longo da vida, observou essas mesmas tendências da pesquisa realizada na década de 30, mas aqui a gente já está em 64, pós-Segunda Guerra, né? Mas pontuou que existia diferenças no estilo de perseguição dessas metas associadas à idade. De maneira que, cada idade, dentro dessa perspectiva, as pessoas se mobilizam frente a algum determinado objetivo, mas esse objetivo, ele não aconteceria igual para todo mundo, pelo simples fato de estar dentro de um marco etário, mas que haveria diferenças nesses objetivos em razão de gênero, da profissão e de alguns eventos de vida que pudessem acontecer. A diferença é que, nessa perspectiva agora, em 64, acrescenta-se alguns elementos, digamos assim, mais contextuais, né? Condições de vida, alguns eventos. Por quê? Porque se percebeu que com o pós-Segunda Guerra, por exemplo, a gente vai ter também, digamos, diversas mudanças sociais, e muitos idosos afetados por esse processo, eles também se adaptam, se ressignificam, reordenam metas e desempenhos e atividades profissionais, inclusive. Então, aquela coisa de padronizar metas iguais para todas as faixas etárias, independente de algumas condições específicas, ela é considerada agora, levando em conta, inclusive, as questões de gênero, por exemplo, né, que se diferenciaria. Então, Levinson, em 1978, aí eu já estou falando, outra teoria pós-Segunda Guerra, tá? Vai trazer algumas explicações parecidas com a de Buller, no sentido de que considera-se algumas metas, considera que essas metas levam-se em conta algumas especificidades dos sujeitos, tá? Aqui, especificamente, ele não vai levar muito em conta, de acordo com a perspectiva anterior, que considerava de 0 a 15 anos e tal, mas foca aqui dos 17 aos 50 anos. Perceba que pós-50 digamos assim, não se debruça muito sobre isso, e era próprio dessas primeiras teorias, pouco se tinha escrito e se falava sobre o envelhecimento. Então, aqui ele vai falar muito de uma ideia de expansão, onde as pessoas vão passando por cumprimento de metas evolutivas que significam conquistas e até chegar ao status de adultos, tá? Depois desses 50, aconteceria uma contração e uma revisão de vida. Mais uma vez, aquela lógica de que o sujeito vai se desenvolvendo em razão de algumas metas, evolui, atinge um ápice e declina, tá? Esse declínio quase sempre, não como ganho de novas atividades e papéis, mas muito mais como um processo agora de ressignificação e revisão da vida, tá? Essas estações da vida aqui teria algumas, né? Ela cita que, na verdade, são seis estações. Então, transição para a vida adulta, entrada no mundo adulto, transição dos 30 anos. Então, por exemplo, trabalhar a estrutura de vida, reavaliar escolhas, corrigir rumos, né? A primeira, transição para a vida adulta, deixar a adolescência, explorar possibilidades da vida adulta e fazer escolhas preliminares. A segunda, criar a estrutura de vida e estabelecer vínculos. Teoricamente, vocês estariam por aí, né? Explorar as opções para a vida adulta delineadas na adolescência. Tá? Até chegar ali, transição para a meia-idade, que entraria a revisão de vida, e a entrada na velhice, que seria a redefinição de papéis familiares e profissionais, e atuar como modelo estabelecimento de nova e final estrutura de vida, né? Então, é uma coisa muito mais interna, muito mais de revisão, enfim. Nessa perspectiva aqui agora, que é o desenvolvimento psicológico ao longo da vida, muito baseado no pensamento de Jung.
Então, a sua teoria, ela é construída baseado na sua experiência clínica e muito ligada à visão que ele tem em termos de personalidade, tá? Aqui a diferença é que ele, digamos assim, amplia a extensão da vida no sentido de compreender também a questão da velhice. Por isso que foi um livro que eu peguei e coloquei lá para vocês, eu penso que é importante. A anterior, por exemplo, ia até os 50 anos, aqui ele se debruça mais sobre a velhice. E para Jung, a vida ela seria dividida em duas, digamos assim, em dois momentos, duas metades, né? E cada uma de acordo com uma meta, que seria, digamos assim, mais evidente em cada uma dessas etapas. Então, da infância até a vida adulta, o objetivo das pessoas seria expandir seu self, a autorrealização, se desenvolver. Passada essa etapa, viria uma segunda etapa da vida, a velhice, que basicamente teria por objetivo a interiorização, internalização, o autoconhecimento e a transcendência. Ele traz também que nessa fase acontece uma maior aproximação com as dimensões espirituais, com crença religiosa, com uma reflexão sobre a própria finitude. Então, basicamente, você dividiria a vida nesses dois momentos, tá? Estou passando aqui bem de forma rápida, tá? Ainda dentro da teoria, né, de ciclo de vida, mais uma vez, eu queria que vocês percebessem, dentro dessa teoria, dentro do paradigma do ciclo de vida, como eles utilizam muito a metáfora desse crescimento, culminância e retração e contração, a influência do darwinismo, né? A influência que lá em psicologia social a gente traz Darwin influenciando a psicologia social e depois, consequentemente, em razão do darwinismo social. Mas a influência da teoria da evolução das espécies, ela tem muita influência na psicologia e em diversas outras teorias, inclusive na psicologia do desenvolvimento. Então, percebe que não é... tipo assim, não é que as pessoas, no processo de desenvolvimento, eles não passam por um processo de adaptação. O que depois, dentro da psicologia positiva, vai ter diversas teorias falando de resiliência, que é um pouco da ideia de estratégias de enfrentamento, que está muito mais ligado a fatores de proteção e recursos de desenvolvimento, e não necessariamente como um processo biológico adaptativo meramente, tá certo? Então, assim, quando se fala de tarefas evolutivas, a gente percebe muito claramente essa influência. E essas tarefas evolutivas seriam entendidas como desafios normativos associados à idade cronológica e produzido conjuntamente por maturação biológica, pressão social, mas também em razão de valores e expectativas e questões de personalidade também, tá? Essas tarefas evolutivas, a partir do momento em que cada indivíduo conseguia, ou seria assim, o desenvolvimento ideal, ou melhor adaptado, seria você conseguir atingir essas tarefas evolutivas como condição fundamental para o desenvolvimento humano, tá? Então, primeiro, crescimento físico, desempenho intelectual, ajustamento emocional, relacionamento social, atitude diante do eu, e aí vem muito a ideia mesmo do desenvolvimento da self, do autoconceito, atitudes diante da realidade e formação de padrões e valores. Na velhice, especificamente, a tarefa, digamos assim, a atividade, a tarefa evolutiva principal, seria a busca por substituir os papéis sociais perdidos. Então, como na velhice, uma das características seria a perda de diversos papéis sociais, a grande meta seria, então, ressignificar esses papéis ou substituir esses papéis, né? Então, perceba que, mais uma vez, a velhice é colocada aí nesse lugar, tá? E uma das últimas, que é a teoria do afastamento, que está muito ligada à ideia da teoria da atividade. Perceba que são teorias, é muito comum, algumas expressões do senso comum a falar da velhice, que as pessoas idosas, ao envelhecer, tendem a se afastar socialmente, tendem a ficar recluso. A questão isso acontece porque isso é natural, entre aspas, do envelhecimento, ou porque existe uma cultura social que, de certa forma, modifica, lembra da ideia de cronologização da vida, e da ideia de curso de vida que se institucionaliza determinados períodos da vida, e, consequentemente, se associa diversas expectativas e padrões em termos de comportamento esperado para cada etapa. Isso vai implicar, por exemplo, no contexto do trabalho, que faz com que algumas pessoas aos 50 anos já tenham dificuldades de conseguir trabalho, tá? Então, uma coisa é a gente dizer que é como se fosse algo natural da velhice, outra coisa é a gente entender que isso dialoga o tempo inteiro com o contexto social também, tá?
Então, a teoria do afastamento dizia que com a velhice há uma tendência à interiorização como um propósito final desse envelhecimento, uma tendência ao afastamento e desengajamento social, pois o declínio das interações sociais é inerente ao processo de envelhecimento. Por isso que eu falei isso para vocês. Será que isso é algo inerente do processo de envelhecimento? Ou tem muito mais a ver com as questões de relacionamentos sociais, perda também de pares? Então, agora, por exemplo, se você olhar ao redor, eu tenho vários amigos, eu tenho várias amigas, se eu quiser sair, eu tenho possibilidades. Mas à medida em que você vai se desenvolvendo, você começa também tendo perda de pares. Por isso que um dos estudos, né, das pesquisas que enfatiza muito a questão do envelhecimento ativo, é justamente o incentivo para a construção constante de relacionamentos afetivos, de ampliar a rede de contatos sociais, de estar sempre criando novas amizades. E nas intervenções, por exemplo, com idosos, eu percebo que esse é um elemento que caracteriza muitos idosos com mais senso de qualidade de vida, com mais engajamento. São pessoas que estão sempre buscando conhecer pessoas, se descobrir, tá? Então, mas ao dizer que é intrínseco do envelhecimento, eu parto do pressuposto que todas as pessoas, ao envelhecer, será assim. E a gente vê que não é bem assim, tá certo? Então, entra também questões de personalidade, de questões de como a pessoa, o estilo da pessoa em termos de socialização ao longo da vida, tá? E, paralelamente, ocorreria o aumento da preocupação com a self e com o declínio do desenvolvimento emocional, né? Algo mais voltado para si, a entender suas perdas, enfim. Mais uma vez, aquela ideia de envelhecimento enquanto declínio, né? Então, as teorias clássicas inicial sobre o envelhecimento, se a gente pudesse sintetizar, ela está muito baseada nesses ciclos esses sempre associados a uma tarefa, uma meta, a metáfora que evolui e atinge um pico lá no alto e declina em termos de ganho, e a velhice muito associada a essa ideia de reclusão, de afastamento, de interiorização, de reflexão da self, como fosse esse momento agora mais voltado para dentro, digamos assim. E aí, quando a gente tem um paradigma de transição, duas teorias basicamente, mas nesse paradigma, por que ele é um paradigma de transição? Porque parte desses pressupostos vão estar na base da contribuição do paradigma seguinte, que é o paradigma lifespan. Então, nessa visão, nessa perspectiva, o desenvolvimento é ancorado em interrelações, então já se considera muito esse processo de interrelações. Pesquisas clássicas sobre os grandes acontecimentos históricos e seus impactos tiveram grande influência para se reconhecer que o sujeito, ele continua se adaptando e crescendo e construindo, se reinventando, né, se socializando também, aprender a desempenhar novos papéis esperados para a novidade, devido à plasticidade neural, plasticidade comportamental, começa a se verificar que isso sim é possível, tá? Mas ainda entra algumas etapas, ainda entra um pouco a ideia de estágios, tá certo? Então, o Erikson, ele é considerado um dos precursores desse paradigma, lifespan, primeiro porque ele considera o desenvolvimento como um processo durante toda a vida, isso já é um ganho, diferente de outras teorias, por exemplo, que é só até os 50 anos, ele considera o desenvolvimento como algo que vai acontecendo ao longo de toda a vida, sai dessa lógica da metáfora de crescimento, culminância e contração, e leva em conta a influência das experiências psicológicas, mas também socioculturais no processo de desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento como consequência, aqui ele vai explicar a partir de algumas crises vivenciadas e em razão de algumas tarefas evolutivas que se desdobram ao longo de toda a vida. Então, por que ele é de transição? Porque embora ele avance na compreensão de todo o desenvolvimento, mas ainda se pauta a algumas tarefas em razão de algumas idades e algumas etapas, né? Aqui vai falar especificamente de algumas crises, onde cada crise teria uma existência potencial e cuja vivência, o modo como você vivencia, ela é importante, digamos assim, para o desenvolvimento. E, em parte, a sociedade, a cultura, pode ser um potencializador de vivências adequadas dessas crises, né? E a sociedade aí, ela poderia encorajar esse desdobramento e potencialidade dos indivíduos. Então, perceba que tem é considerado os paradigmas que a gente chama contextuais, né? Eles consideram muito esse contexto. Aqui eu coloco um quadro, porque eu achei esse quadro aqui melhor do que o que está no texto, como ele fala de estágios psicossocial, aí para cada idade teria-se, digamos assim, algumas crises, né? Então, por exemplo, aqui,
Na adolescência, o estágio psicossocial seria identidade versus confusão, e o grande desafio seria desenvolver um senso estável e integrado da individualidade. Quando a gente chega, além do Erikson, né, uma outra teoria, que é o Neugat, né, aí é uma americana, ela vai falar um pouco, muito mais da socialização. A ênfase aqui da teoria dela é justamente o processo de teoria, o processo de interação. Ela vai falar, né, no caso do chamado relógio social, onde para cada etapa, aquela ideia, mais uma vez, da cronologização da vida, né, que seriam mecanismos sociais de temporalização do curso de vida individual e dos cortes, né, das cortes, né. O que seriam esses cortes, né? Então, a gente entende que pessoas, geralmente, do ponto de vista de idade, né, de 5 a 10 anos, nós temos uma corte. É um grupo de pessoas que, teoricamente, estão vivenciando os mesmos eventos, tá? Em termos de idade. E uma geração, entre 25 e 30 anos, a gente teria a superação, separaria uma geração de outra. Vocês estão aqui, por exemplo, na turma, dentro de um mesmo marco etário aí parecido. E aí vocês compartilhariam dentro da estrutura social de um conjunto de expectativas que estão colocadas para vocês, por estarem nessa idade, como, por exemplo, estar na universidade, se formar profissionalmente. Ela vai considerar que existem alguns eventos também de transição biológicas e sociais que vão contribuir para essas tarefas evolutivas. Tá? Mas, enfim, quer queira, quer não, são teorias que, embora considere-se o contexto social, influenciando e tal, mas ainda parte de algumas etapas, tá? E aí ela vai falar da socialização antecipatória, que é quando a gente se prepara para mudanças. Isso aqui é importante quando a gente vai falar do envelhecimento, principalmente, foi a partir daí, da importância dessas teorias, da importância da socialização, que surgiu muitas chamadas universidades da terceira idade, preparação para a terceira idade, preparação para a aposentadoria, porque considerava-se que aqui, se a gente se prepara, o sujeito ele pode continuar desenvolvendo outros papéis, desenvolvendo outras atividades. Já é um avanço quando a gente compara com a metáfora anterior, por isso que essa metáfora de crescimento, culminância e contração, ela não se encaixa aqui, porque eles reconhecem que outros ganhos, desde que preparado e planejado, podem acontecer, podem continuar acontecendo, tá? E essas teorias de transição, elas foram importantes para o que nós temos hoje, quando a gente vai falar de psicologia do desenvolvimento, psicologia do envelhecimento, especificamente, entender a psicologia do envelhecimento, que é o paradigma lifespan, e Baltz aqui é uma sumidade, tem artigos específicos só tratando sobre ele, livros tratando sobre a teoria dele, que a metáfora, lembra da metáfora anterior, né? Que era aquela metáfora de crescimento, culminância e contração. Aqui, como entra dentro do paradigma dialético, vai entrar muito aquela noção de tese, antítese e síntese. Ou seja, se tinha uma tese de que o envelhice é um momento de reclusão, de afastamento social, de perdas de papéis, isso é o que se tinha, mas o que a gente vê na contemporaneidade são idosos se reinventando, entrando na universidade, fazendo outros cursos, socializando, então tem uma tese, vem uma antítese que contrapõe essa tese, até que a gente possa construir a partir daí novos modos de se envelhecer, e na verdade novos modos de se viver a velhice, tá? Do ponto de vista, inclusive, da liberdade, né? Então, que isso é uma das questões, inclusive, que a gente reflete muito quando a gente vai falar do envelhecimento ativo, porque, embora se estimule muito atividade, engajamento social, participação social, fazer novos papéis, mas a gente não pode esquecer também as questões de personalidade, de história de vida, que é o que Baltz vai considerar. Por exemplo, o que é envelhecimento ativo para uma pessoa pode significar, por exemplo, estar sempre fazendo viagem, todo fim de semana fazer alguma coisa, entrar dentro, sei lá, de fazer um curso, entrar na universidade, estar sempre procurando outra coisa. Para outra pessoa, por exemplo, um idoso, que, vamos supor, que gosta muito de cuidar da planta, para ele é continuar cuidando do seu sítio ali, cultivando outros produtos. Tem aqueles que vão preferir estar viajando e tem aqueles que vão preferir sentar na calçada e conversar com a vizinha e tá tudo bem, tá? O importante é a gente entender que o fato de estar em determinada idade necessariamente não precisa, digamos assim, ter o mesmo padrão de comportamento em termos de expectativa.
perspectivas, tá? Mas o que é importante, o grande destaque dessa perspectiva Lifespan é entender que o envelhecimento, ele está cheio de possibilidades de reinventar essas condições, tá? Inclusive, a partir aí dos mecanismos adaptativos de enfrentamento, muito ligado também a um processo de resiliência, né? E não como algo meramente biológico, digamos assim, que colabora aí para o desenvolvimento, tá? O que é que ele vai considerar? Diferente daquela noção de etapas, de estágios, de metas, ele vai considerar diversos aspectos idiosincráticos, sociais, relacionais também. E aí ele vai falar de alguns eventos que é importante a gente entender, que ele considera que existem alguns eventos, que é o que ele chama de graduados por idade, que tem a ver muito com o processo mesmo de desenvolvimento, aquela ideia de senilidade, né? Aliás, de senescência, que é o envelhecimento que a gente chama assim, que é o curso da vida que se segue, né? Infância, puberdade, a menopausa também. Então, existem eventos que vão marcando a gente por ser pessoa, do ponto de vista também da espécie, tá certo? Agora, como a nossa, pela questão até antropológica que a gente viu, como esses momentos, eles são significados também socialmente, então a menopausa é associada à adolescência, aliás, a puberdade é associada à adolescência, a menopausa como se você estivesse chegando ali entre os 40 e 50 anos, vem a associação a partir de algumas idades em termos de aposentadoria, 60 anos no Brasil já significa ser idoso, em outros países só com 65, enfim, existem alguns eventos que vão acontecer e que esses eventos estão associados a marcos etários. Isso a gente viu e já falou sobre isso em diversos momentos, tá? Mas, além desses eventos graduados por idade, teria os eventos que a gente chama graduados por história, que independe da idade que acontece, como guerra, mudança de governo, a própria pandemia, que atravessa todo mundo, independente da idade. O modo, claro, por exemplo, do meu filho de 3 anos, de 4 anos, vai fazer 4 anos, viver a pandemia está sendo um, o meu está sendo outro, certamente a minha mãe está sendo outro. São gerações diferentes, mas vivendo um evento, e que esses eventos vão marcar, sim, vão marcar toda uma geração que viveu a pandemia, tá? E existem os chamados eventos não narrativos, que ele também vai considerar como sendo importante no processo de desenvolvimento, que seriam os eventos mais idiosincráticos, que não são esperados, às vezes perda de um filho, algum adoecimento, algo que aconteceu e fez com que você se aposentasse de forma precoce, enfim, que foge um pouco ao nosso controle, mas que vai, digamos assim, diferenciar o processo, né, o desenvolvimento de cada pessoa em razão dessas especificidades. E quantas pessoas, em razão da pandemia, teve alterações na renda, e aquela pessoa que só estudava teve que trabalhar. Isso está forçando ela um outro rearranjo, seja em relação a si, ao próprio, a como ela se percebe, mas também em relação aos papéis que ela exerce, seja como estudante, mas também dentro da própria casa. E quando a gente pensa no envelhecimento e na vida, é uma coisa que eu, assim, sempre falo. Quando a gente pensa no envelhecimento, ainda hoje, a gente só pensa que é uma coisa lá na frente. Eu sempre penso no processo de envelhecimento como algo que é uma etapa, eu só penso a velhice enquanto etapa, lá na frente. E não como um processo, e que maturidade não é uma coisa que só está lá na frente. Aliás, às vezes você chega aos 60 anos e com diversas compreensões equivocadas sobre a vida, sobre família, sobre assertividade, sabe? E você pode ter pessoas que, em razão de eventos muito próprios, já aos 20, 23 anos, têm uma visão de mundo, uma consciência de si, em termos de propósito, tá? Então, não é bem a idade que vai demarcar isso, embora a gente saiba que, em razão da idade e das noções de curso de vida, de demarcação social, alguns papéis são exigidos e essas expectativas vão norteando o quanto a gente vai dando da gente, né? Vai exigindo a gente tentar atingir essas expectativas, tá? Então, dentro da perspectiva Lifespan, os sujeitos são produtores ativos do seu próprio desenvolvimento, tá? Contudo, ele considera que, em parte, esse desenvolvimento, esse crescimento, ele é limitado em razão das oportunidades também, tá? Então, até uma noção, assim, de envelhecimento ativo é muito
como é que eu posso dizer? É muito proporcional ao acesso que as pessoas têm. Então, você às vezes vê idosos, pessoas com 60, 70 anos, com boa qualidade de vida, com bons níveis de saúde e tal, mas porque tiveram recursos e oportunidades para isso. Você já vai ter outras pessoas que aos 50 anos, com profundas debilidades físicas mesmo, em termos de saúde, que trabalhou a vida inteira, que pelas condições de trabalho se expôs muito ao sol, que não se alimentou ao longo da vida dentro daquilo que era possível, ou que pelo menos era o minimamente adequado. Então, sempre quando a gente fala, eu já falei isso aqui, falar em envelhecimento ativo, falar em envelhecimento bem-sucedido, é bonito, mas se isso não for feito em articulação com um conjunto de políticas ao longo da vida, políticas públicas ao longo da vida, a gente sempre vai estar caminhando em razão do envelhecimento que é só pura abstração, um envelhecimento ótimo que é pura abstração. Tá? Então, é importante a gente perceber que a gente se desenvolve, envelhece, mas dentro de um contexto, tá? Então, há sempre, quando a gente vai falar na pandemia mesmo, inclusive, você vai ver, quando a gente compara com outros países, pessoas com 50 anos que apresentam condições clínicas, às vezes, de pessoas de 70 anos e 80 anos. Mas isso tem a ver com as condições de vida, né? Então, há muitas vezes um distanciamento entre aquilo que se espera, aquilo que se deseja, e o que efetivamente a gente encontra. Algumas políticas, eu acredito que na cidade vocês têm, na maioria, porque isso era uma política, dentro do SUS a gente tem um eixo de saúde que é a saúde da pessoa idosa, tá? Então, essas academias que a gente chama academias da terceira idade, em 2005 é lançado no Brasil a política do envelhecimento ativo. E essa política de envelhecimento ativo, ela se desdobra em diversas ações, desde o cuidado da saúde da pessoa idosa via SUS, principalmente na atenção básica, pensando aí em ações de prevenção e promoção de saúde, mas também outras políticas. E a Academia da Terceira Idade, ela vem para promover esse chamado envelhecimento ativo, né? Então, agora, esses idosos, que grupos eles têm, né? Então, tem muitos grupos de convivência que são muito importantes para promover essas atividades, né? Nessa pandemia, foi uma das questões que impactou muitos idosos, foi não poder estar nesses grupos, e que é fundamental. Então, promover a questão da atividade física, qualidade da alimentação, aposentadoria, renda, condições de trabalho, engajamento social, tudo isso dialoga com a ideia de envelhecimento ativo, tá? Então, a perspectiva Lifespan, ela entende que o envelhecimento, a velhice, ela continua sendo um momento de ganhos, de reavaliação, mas também de construção, em razão do que ele vai chamar da plasticidade biológica, e aqui o Baldos vai considerar que as pessoas idosas, elas podem sim continuar crescendo, se reinventando, avaliando. Na psicoterapia, a gente vê isso com muita clareza, tá? A gente vê isso com... Alguns idosos vão ser mais fechados a essa mudança, outros vão estar abertos a essa mudança. Então, não é como algo que diz, por estar em tal idade, necessariamente vai ter que ser assim. Não, tá? Isso tem muito das idiosincrasias de cada um, né? Das histórias de vida de cada um, de como as pessoas ao longo da vida vai lidando também com os eventos de vida, tá? Uma outra coisa que ele vai considerar que são os processos culturais na disponibilidade de recursos, aquilo que eu falei anterior, saúde, educação, habitação, política pública. Isso vai fazer toda a diferença no processo de desenvolvimento e na velhice, inclusive para favorecer e de colaborar com potencialidades, né, com ganhos na velhice. E aos limites, a eficácia da cultura, ele reconhece que a cultura por si só não vai, digamos, desenvolver, em razão de alguns declínios que acontecem, que são associados à idade. Aí é aquilo que a gente falou, né, da senescência, que tem um processo de maturacional, de envelhecimento biológico, que também acontece, né, que 80, 90, a gente já vai tendo outra estrutura biológica, né. Agora, associar isso direto a patologias, isso vai depender de muitas questões, que aí a gente já está falando de senilidade, que é um conceito que a gente falou anteriormente, tá? Uma das grandes contribuições do paradigma Lifespan, que é a SOP. Assim como em qualquer etapa, a velhice também, ela vai ter, dependendo de como o sujeito a vivencia, ele pode selecionar contextos, situações, possibilidades que para eles gerem mais engajamento. Outros, seja por questões da história de vida, de personalidade, vão se fechar em outros aspectos,
tá? Fazendo essa seleção, outro aspecto que está relacionado, ou seja, a minha plasticidade, a minha mudança de comportamento, vai depender também da otimização das minhas possibilidades. E aí vem, por exemplo, se eu percebo na velhice que é importante eu continuar ativa e participante, então vamos trabalhar estimulação cognitiva, treino cognitivo, aprender, possibilitar aprender outras coisas, continuar otimizando as possibilidades que tem. Para assim, essa otimização desses recursos, mais uma vez, depende do suporte social, das minhas condições de vida, da educação. Quanto mais eu tenho essas possibilidades e recursos, mais eu posso otimizar o meu desempenho, o meu desenvolvimento. Então, a gente percebe, por exemplo, na pandemia, os idosos que sabiam ler, que tinham acesso à internet, um bom plano de internet, que tinha um smartphone, que tinha uma rede de suporte social que ajudasse ele ali a se conectar, puderam participar de grupos online, fazer uma conferência, assistir no YouTube. Isso possibilitou a ele, em termos de vivência e de suporte e de enfrentamento, muito diferente daquele idoso que não tinha esses recursos. E a compensação, que é um outro recurso, que é justamente, por exemplo, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou percebendo, e até a escala, por exemplo, de qualidade de vida da OMS, o Hucol World, um dos itens, ele vai falar assim, em que medida as suas perdas auditivas, as suas perdas físicas, como perda de apetite, audição prejudica o exercício das suas atividades diárias. Por quê? Porque a gente entende com o processo de desenvolvimento, por exemplo, minha visão, para enxergar perto eu já preciso usar um óculos. E o óculos é o quê? A minha compensação. Alguns idosos que vão tendo perdas auditivas, você usa um aparelho auditivo, né? Então, é possível criar recursos para compensar também algumas perdas, né? Para compensar alguns declínios e otimizar a qualidade de vida, tá certo? Então, assim, essa estrutura de seleção, otimização e compensação, ela é importante porque ela possibilita continuar ajustando algumas perdas que acontecem em toda etapa da vida, mas também otimizar ganhos e selecionar de acordo com os meus valores e necessidades de cada momento aquilo que me é mais importante. Temos limitações, mas cada um dentro do seu contexto, que recursos a gente tem? Como é que a gente pode criar situações que otimize, digamos, ganhos e aprendizado em cada etapa da vida?